Você já... Tipo, você já ficou olhando para o teto às 3 da manhã sentindo que tem algo errado com a história toda que te contaram? Não é ansiedade. Não é crise existencial. Não é só sua cabeça. É tipo uma coceira atrás do crânio que você não consegue coçar. Uma sensação de que você sabe de algo que passou a vida inteira tentando esquecer. Seus professores chamaram isso de imaginação fértil. Seu terapeuta talvez tenha diagnosticado como pensamento intrusivo. A sociedade te ensinou que isso passa se você trabalhar mais, consumir mais, dormir menos, repetir. Mas se eu te dissesse que essa coceira é literalmente a coisa mais real que você vai sentir na vida? Nos próximos 20 minutos, você vai entender o que os gnósticos foram queimados vivos por tentar te contar. Não metaforicamente queimados, literalmente. Fogueira. Carne chiando. Século IV. Por que tanta violência para esconder uma ideia? Bom, agora você vai saber. Quando comecei a investigar esses padrões para criar o Mentes Despertas, não imaginava que essa seria a informação mais censurada de todas. Mas agora você vai entender por quê. Eu passei um tempo pesquisando isso. Documentos da CIA desclassificados. Textos que a igreja baniu literalmente no ano 325. Estudos que Princeton encerrou de supetão sem explicação pública. E cara, quando eu juntei os pontos, minha cabeça explodiu, no bom sentido, e no ruim também. Então respira fundo, porque depois desse vídeo, você não volta mais. Ok, vou te contar como a mentira começou. Não foi num laboratório. Não foi numa igreja cheia de padres conspirando. Foi numa sala empoeirada de filosofia há 400 anos, quando um cara com peruca, Descartes, sim, aquele, decidiu que você é basicamente uma máquina de carne pensante. E todo mundo simplesmente acreditou. Por quê? Porque quando todo mundo repete a mesma coisa por tempo suficiente, vira verdade, mesmo sendo mentira. Daí em diante, a ciência acadêmica repetiu. As religiões institucionalizadas confirmaram. O sistema educacional transformou em dogma obrigatório. Você foi criado acreditando que nasceu por acaso cósmico, que sua vida é uma sequência de eventos aleatórios, sem significado intrínseco. Que consciência é só, sei lá, neurônios disparando sinapses eletroquímicas. Mas olha só o que não faz sentido. Se consciência fosse apenas química cerebral, como você explicaria experiências fora do corpo documentadas em cirurgias? Pessoas descrevendo detalhes de salas que nunca viram, objetos em prateleiras altas, conversas no corredor, horário no relógio da parede, verificados depois por médicos. Se você fosse apenas matéria inerte, por que a física quântica descobriu que a observação consciente colapsa a função de onda? O experimento da dupla fenda provou em 1927 e continua provando até hoje. A consciência afeta a realidade física. Não influencia. Não parece afetar. Afetar. E tem mais. Um estudo da Universidade de Princeton, não é blog esotérico, é Princeton, analisou 2,5 milhões de tentativas de geração de números aleatórios. Sabe o resultado? A intenção humana alterou significativamente os padrões. Probabilidade disso ser coincidência estatística? 1 em 1 trilhão. Leu direito? 1 em 1 trilhão. Se você fosse apenas um corpo, como explicar que gêmeos separados no nascimento, criados em continentes diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes, desenvolvem as mesmas doenças raras no mesmo ano? Casam com pessoas de nomes idênticos, escolhem as mesmas profissões obscuras
compram o mesmo modelo de carro na mesma cor? Coincidência? Ou será que existe algo conectando tudo, algo que a ciência materialista não quer admitir porque destruiria o modelo inteiro de negócio deles? Foi quando eu descobri isso que tudo mudou para mim. Eu percebi que passei décadas, literalmente décadas, acreditando numa história que nunca fechou. E provavelmente você também. Então, se você não é só carne andante com pensamentos químicos aleatórios, que porra você é? Tem um nome para isso. Um nome que filósofos sussurravam em bibliotecas que depois foram queimadas. Alexandria, se você está curioso. Mas antes de eu falar o nome, você precisa entender uma coisa. Esse conceito vai fazer você repensar literalmente tudo que você acha que sabe sobre você. Pronto? Mônada. Esse é o nome. Filósofos gregos já conheciam há 2.500 anos. Platão chamava de... deixa eu ver se lembro direito. O Uno. Plotino. Não sei se você conhece, filósofo do século III, ele desenvolveu como a origem absoluta. Leibniz formalizou o termo mônada lá no século XVII, a unidade primordial indivisível. Hoje, físicos quânticos chamam de campo unificado de consciência. Mas eu vou te falar o que é de um jeito que você sinta, não só entenda. A ideia é simples. Existe uma consciência original, indivisível, eterna, anterior a tudo que existe. Ela não está lá fora, num céu de nuvens brancas. Ela está em você. Ela é você. Mas não é que você é um pedacinho dela, tipo um grão de areia da praia. Não. Você não é uma gota do oceano. Você é o oceano inteiro numa gota. Cada gota contém tudo. O sal, a temperatura, a composição química, tudo. É a mesma coisa com consciência. Você não é um fragmento separado da mônada. Você é a mônada inteira se expressando através de um ponto focal que por acaso decidiu se chamar você. Isso significa que cada escolha que você faz não é aleatória. É a mônada despertando através da sua experiência específica. E também significa que este momento, você ouvindo isso agora, não é coincidência, é um chamado. Parece absurdo quando você ouve pela primeira vez, né? Eu também achei. Mas pensa comigo. Quantas vezes você sentiu que algo maior estava guiando sua vida? Aquela vez que você perdeu o voo e depois descobriu que o voo caiu? Aquela vez que você pensou em alguém e 3 segundos depois a pessoa te ligou? Aquela vez que você simplesmente soube que algo ia acontecer? E aconteceu exatamente assim? Você chamou de sorte, de coincidência, de intuição. Mas e se fosse algo mais? Faz sentido porque o universo não funciona como peças separadas num tabuleiro. Olha, quando você corta um pedaço de holograma, aqueles adesivos que brilham diferente dependendo do ângulo, você não vê apenas uma parte da imagem. Você vê a imagem inteira, só que com menos nitidez. Cada fragmento contém o todo. Cada célula do seu corpo contém o DNA inteiro, não um pedaço. Cada gota do oceano contém as mesmas propriedades do oceano todo. E cada consciência individual é a consciência total se experimentando. Isso, isso não sou eu inventando. Os Upanishads descreveram isso há 3.000 anos. Tat Tvam Asi. Tu és aquilo. Plotino escreveu no século III. A mônada é a origem de todas as coisas, mas permanece una. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, descobriu o inconsciente coletivo, uma camada de consciência compartilhada por toda a humanidade. O físico David Bohm, que trabalhou com Einstein, se não me engano, propôs a ordem implicada, uma realidade não local onde tudo está conectado instantaneamente.
A informação sempre esteve lá, nos textos herméticos, nas tradições gnósticas, nos ensinamentos vedantas, nos manuscritos sufis. Só não era conveniente divulgar. Porque um ser humano que sabe quem realmente é, não pode mais ser controlado. E eu não vou só te falar isso. Vou te provar. Com registros históricos que foram censurados com violência, com descobertas científicas que contradizem o materialismo oficial, com experiências documentadas que desafiam a lógica convencional e com o padrão que aparece em todas as tradições de sabedoria, quando elas não foram corrompidas por instituições. Começando por algo que vai te fazer questionar literalmente tudo que te ensinaram na escola. Prova 1. Vamos começar pelo passado. Na Alexandria, Egito, há 1800 anos, os gnósticos já ensinavam algo que foi brutalmente suprimido. E quando eu digo brutalmente, não é metáfora. Textos queimados, bibliotecas incendiadas, líderes gnósticos torturados publicamente. Por quê? Porque eles diziam coisas tipo: o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, não em templos de madeira e pedra. Pensa no que isso significa. Se o reino está dentro de você, você não precisa de padre, não precisa de igreja, não precisa de intermediário nenhum. A igreja perderia tudo. Textos como o Evangelho de Tomé, encontrado só em 1945 enterrado em Nag Hammadi, revelam: quando fizerem dos dois um, e quando fizerem o interior igual ao exterior, então entrarão no reino. Fazer dos dois um. Interior igual ao exterior. A mônada e você não são dois, são um. E não eram só os gnósticos. No Tibete, o Dzogchen ensina há 1200 anos. Rigpa, a consciência primordial que nunca nasceu e nunca morrerá. Os vedantinos da Índia chamaram de Atman Brahman, a unidade entre o eu individual e a realidade absoluta. Os sufis muçulmanos foram perseguidos, tipo, mortos mesmo, por dizer Ana al-Haq, eu sou a verdade suprema. Civilizações que nunca se encontraram, línguas que não se cruzaram, épocas separadas por séculos, chegando na mesma conclusão. Coincidência? Ou será que todos eles acessaram a mesma verdade através da experiência direta? Mas eu sei o que você está pensando. Ah, bonito. Antigos falavam disso. E daí? Antigos também achavam que sangria curava gripe. Justo. Então, saca só o que acontece quando cientistas céticos, tipo materialistas raiz, gente que acha que consciência é ilusão evolutiva, quando esses caras resolvem testar isso com método científico de verdade. Prova 2. Princeton. 2008. 13 anos de projeto. Global Consciousness Project. Sabe o que eles descobriram? Quando eventos globais acontecem, 11 de setembro, tsunamis, finais de Copa do Mundo, morte de figuras públicas tipo Lady Di, geradores de números aleatórios espalhados pelo mundo começam a apresentar padrões não aleatórios, como se a consciência coletiva da humanidade agitasse o campo quântico. A probabilidade disso ser coincidência estatística? 1 em 1 bilhão. Não 1 em 100. Não 1 em 1 milhão. 1 em 1 bilhão. E não foi só esse estudo. O experimento de Benjamin Libet, em 1980, replicado dezenas de vezes desde então, mostrou que o cérebro decide uma ação 0,5 segundos antes de você ter consciência da decisão. Então, tipo, quem decidiu? Se não foi você conscientemente, quem foi? A mônada operando através do seu sistema nervoso. Você só percebe depois. Em 2014, físicos da Universidade de Genebra confirmaram o entrelaçamento quântico em distâncias de 18 quilômetros,
Partículas que se comportam como uma só, instantaneamente, sem comunicação física possível. Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância, porque ele odiava a implicação disso. Hoje a gente sabe, a separação é a ilusão. A unidade é a realidade. Os dados estão lá, publicados em revistas revisadas por pares, replicados em múltiplos laboratórios. Mas você já viu isso no Fantástico? No Jornal Nacional? Nas aulas de física do ensino médio? Não. Por que não? A gente vai chegar nisso. Prometo. Mas antes, números convencem a cabeça, mas nada supera ver isso funcionando em vidas reais. Prova 3. Deixa eu te contar sobre Dr. Eben Alexander. Ele era neurocirurgião, Harvard Medical School, 25 anos de carreira, materialista convicto. Achava que consciência era só cérebro. Ponto final. Sem espaço para debate. Até que em 2008 ele pegou meningite bacteriana. Entrou em coma profundo por 7 dias. Seu córtex cerebral, aquela parte que supostamente produz consciência, estava completamente desligado. Os exames mostravam literalmente nada funcionando. Segundo a neurociência oficial, ele não deveria ter nenhuma experiência consciente. Zero. Vazio. Escuridão. Mas ele teve a experiência de consciência mais vívida da vida dele. Descreveu dimensões além do espaço-tempo. Encontrou seres de luz. Recebeu mensagens que... Cara, ele disse que eram como música, mas tocando na textura da realidade. Quando acordou, verificou cada detalhe. Coisas que ele não tinha como saber. Informações sobre membros da família que ele nunca conheceu. Detalhes batendo perfeitamente. O resultado? Ele largou tudo. Carreira de 30 anos, materialismo científico, certezas acadêmicas, virou outra pessoa. Passou a estudar consciência não local. Escreveu Proof of Heaven, que ficou 97 semanas na lista de best-sellers do New York Times. E não é caso isolado. O projeto AWARE de 2014 documentou 2.060 casos de parada cardíaca. 330 sobreviveram. 140 relataram consciência durante a morte clínica. Alguns descreveram detalhes verificáveis, objetos em prateleiras altas que não conseguiriam ver deitados, conversas no corredor que não deveriam conseguir ouvir, horário exato em relógios que não estavam no campo de visão. Médicos conferindo depois. Tudo batendo. Padrão demais para ser alucinação cerebral, específico demais para ser fabricação pós-coma. Mas sabe o que é mais interessante? Prova 4. Quem você menos esperaria já usa esse conhecimento, só não fala publicamente. Você sabia que Steve Jobs meditava diariamente e estudou tradições vedantas na Índia antes de fundar a Apple? Ele disse numa entrevista de 1995, você pode achar no YouTube. A intuição é mais poderosa que o intelecto. A Apple inteira foi construída na filosofia de conectar os pontos. Jobs chamava de acessar algo maior que a mente lógica. Nikola Tesla, o cara que literalmente inventou o sistema elétrico que você está usando agora para me ouvir, o afirmou. O dia que a ciência começar a estudar fenômenos não físicos, fará mais progresso em uma década do que em todos os séculos anteriores. O Google tem um programa interno chamado Search Inside Yourself, meditação e consciência expandida para funcionários. Não é opcional de RH, é treinamento oficial. E tem mais. A CIA desclassificou em 2017 documentos do projeto Gateway, onde estudaram projeção astral e consciência não local por décadas, usando dinheiro público, em instalações militares, com cientistas de carreira, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo.
os lugares mais avançados tecnologicamente, as agências mais secretas do governo. Já sabem o que eu tô te mostrando. A diferença? Eles não falam abertamente. Por quê? Isso nos leva ao próximo ponto. Para. Respira. Olha o que a gente juntou até aqui. Gnósticos, budistas, vedantinos, sufis, todos dizendo a mesma coisa há milênios. Princeton, Genebra, Aware, ciência confirmando não localidade da consciência. Neurocirurgiões, pacientes de UTI. Experiências que desafiam a lógica materialista. Jobs, Tesla, CIA, aplicando isso em silêncio. Tudo apontando na mesma direção. Você é a mônada despertando. Então, por que isso não é ensinado nas escolas? Por que não está nos livros de biologia? Por que seu professor de filosofia nunca mencionou? A resposta não é bonita. Esse documento da CIA sobre consciência expandida que eu já mostrei no canal causou tanta repercussão que tive gente do próprio governo me pedindo para ter cuidado com o que divulgo. Agora você vai entender o motivo. Para entender por que isso é escondido, você precisa seguir o dinheiro e o poder. Quem ganha com você acreditando que é só um corpo insignificante? A indústria farmacêutica fatura quanto mesmo? 1,4 trilhão de dólares por ano. Por ano. Com T-trilhão. Vendendo a ideia de que felicidade vem de comprimidos. Se você soubesse que pode acessar estados alterados de consciência naturalmente, sem remédio, sem dependência química, sem efeito colateral, eles quebrariam. Literalmente. As religiões institucionais dependem de você se ver como pecador separado de Deus. Se você soubesse que você é a divindade se experimentando, não precisaria de intermediário, não precisaria de padre, não precisaria de dízimo, não precisaria de salvação externa. Os sistemas educacionais formam trabalhadores obedientes, não seres despertos. Um humano que conhece a mônada não aceita ordens cegas. Se você soubesse quem realmente é, eles perderiam controle sobre sua mente, seu tempo, sua energia, sua carteira. Não é teoria da conspiração. É engenharia social documentada. E como eles garantem que você não descubra? Primeiro, financiam apenas pesquisas materialistas. 95% dos investimentos científicos vão para estudos que assumem consciência como subproduto cerebral. Pesquisas sobre consciência não local são ridicularizadas, não por falta de dados, mas por ameaça ao paradigma. Segundo, censuram textos primordiais. Os evangelhos gnósticos foram banidos pela Igreja no século IV, Concílio de Nicéia, se você quiser pesquisar. A Biblioteca de Alexandria foi queimada. Com ela, milhares de tratados sobre consciência. Escritos herméticos foram rotulados de ocultismo perigoso. Terceiro, ridicularizam quem questiona. Qualquer um que fale de consciência expandida é chamado de místico maluco. Mesmo quando cientistas como Dean Radin, Rupert Sheldrake, Bernardo Kastrup apresentam dados sólidos. Funciona. Há séculos. E vai continuar funcionando enquanto as pessoas não perceberem o padrão. E quem paga o preço? Você. Trabalhando em empregos que drenam sua alma porque é isso que se faz. Consumindo entretenimento vazio para esquecer o vazio existencial. Tomando antidepressivos porque não consegue encontrar sentido, quando o sentido está em quem você é, não no que você faz. Vivendo uma vida inteira sem nunca despertar. Tudo porque a verdade não é lucrativa para quem controla a narrativa. Eu sei que é revoltante ouvir isso. Eu também fiquei com raiva quando descobri. Passei semanas, processando. Mas raiva sozinha não resolve nada. O que resolve é despertar. E a boa notícia. Agora você sabe. E saber é o primeiro passo.
Mas, olha, saber sem aplicar não muda nada. Então deixa eu te mostrar exatamente como responder ao chamado da mônada. Chega de teoria. Vou te dar 3 passos práticos que você pode aplicar. Hoje. Não precisa de guru caríssimo. Não precisa de retiro no Himalaia. Não precisa de curso online de 12 módulos. Só de disposição para olhar para dentro. Passo 1. Observação silenciosa. Funciona assim. Todo dia, por apenas 5 minutos, sente num lugar tranquilo. Feche os olhos e observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Não tente parar de pensar. Isso é impossível no início e vai só te frustrar. Apenas nota. Um pensamento sobre trabalho apareceu. Interessante. Um pensamento sobre aquela discussão de ontem. Beleza. Só isso. Por que isso funciona? Porque quando você observa pensamentos, você percebe que não é os pensamentos. Você é aquilo que observa. Pensamentos aparecem na sua tela mental. Mas quem está assistindo eles aparecerem? Esse que assiste, não é pensamento. Esse quem é você. A mônada se reconhecendo. Começa por aqui. Hoje. H-O-G. Não segunda. Não quando eu tiver tempo. Hoje. Passo 2. Quebrar o piloto automático. Isso vai exigir um pouco mais, de atenção constante. Mas funciona. O que você faz? Escolha uma ação cotidiana que você faz no automático total. Escovar os dentes, tomar banho, lavar louça, dirigir até o trabalho. Qualquer coisa que você faz sem pensar que está fazendo. E faça com 100% de presença. Sinta a água na pele. Observe cada movimento da mão. Note a textura da esponja. Percebe o cheiro do sabão. A dica que realmente funciona. Coloque um alarme no celular 3 vezes por dia, escrito simplesmente: você está presente? Quando tocar, para o que você está fazendo? E checa. Você estava consciente ou no piloto automático? A maioria das pessoas que fez isso relatou mudanças de percepção profundas em 2 semanas. Porque a mônada não aparece no futuro, não aparece no passado, só no agora. Passo 3. E esse é para quem quer ir fundo. Faça a pergunta fundamental. Antes de dormir, olhe no espelho. Luz apagada, só a luz do corredor entrando. E pergunte em voz alta: quem sou eu sem meu nome, sem meu corpo, sem minha história? E espera. Não tenta responder com a mente. Não tenta descobrir a resposta. Apenas sente o que surge. No início, é desconfortável. Pode até dar medo. Porque você está confrontando a ilusão de separação diretamente. Não é para todo mundo. Mas se você aplicar o passo 1 e o passo 2 primeiro, por pelo menos 2 semanas, você vai estar pronto. Esse exercício dissolve a identidade falsa, e o que sobra é a mônada pura. Agora, olha, atenção. Tem 2 erros que a maioria comete quando tenta isso. Erro 1. Transformar em religião ou dogma. Isso acontece porque o ego tenta se apropriar da experiência espiritual. Agora eu sou iluminado. Agora eu sei a verdade. Não. Você não está buscando crenças novas. Você está dissolvendo todas as crenças. Erro 2. Esperar experiências místicas bombásticas. Luz dourada descendo do céu. Êxtase incontrolável. Visões de anjos. Pode acontecer? Pode. Mas normalmente, o despertar é só uma quietude profunda. Uma certeza silenciosa de eu sou. Evita esses 2 erros e você já está na frente de 90% das pessoas. O que esperar? Nos primeiros 7 dias, mais presença, menos ansiedade sobre o futuro. Você vai perceber quando está no piloto automático, e isso por si só já muda tudo. Depois de 30 dias, percepção de sincronicidades, como se a vida conspirasse a seu favor.
Pessoas certas aparecendo no momento certo. Oportunidades surgindo do nada. Com consistência. Dissolução gradual do medo da morte. Senso profundo de conexão com tudo. E clareza sobre seu propósito único nesta encarnação. Não é mágica. Não é milagre instantâneo. É a mônada se lembrando de si mesma através de você. Olha, vamos recapitular o que aconteceu aqui. Você entrou achando que era só um corpo com pensamentos aleatórios. Descobriu que isso foi programado, há 400 anos, para te manter controlável. Viu as provas históricas, gnósticos queimados, vedantinos perseguidos, sufis mortos, todos dizendo a mesma coisa. Viu as provas científicas, Princeton confirmando consciência coletiva, entrelaçamento quântico, experiências de quase morte documentadas. Viu casos reais, neurocirurgião materialista que virou, 2.060 pacientes relatando consciência fora do corpo. Entendeu por que farmacêuticas, religiões institucionais e sistemas educacionais lucram 1,4 trilhão de dólares por ano com sua ignorância. E agora tem 3 passos práticos. Observação silenciosa. Quebra do piloto automático. A pergunta fundamental. Em 20 minutos, você acessou o que a maioria nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você sabe. Você não é um fragmento insignificante. Você não é um acidente cósmico. Você não é separado de nada. Você é a mônada inteira, a consciência primordial, se experimentando através deste ponto focal que decidiu se chamar você. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? E isso... Cara, isso é só a superfície. Tem muito mais sobre. Os níveis progressivos de despertar. Como a mônada se manifesta em diferentes planos de realidade. O papel específico que você, não outra pessoa, você tem neste momento da história humana. Se quiser que eu aprofunde nisso, deixa nos comentários. Eu leio todos. Olha, se esse vídeo ressoou em você, e se você chegou até aqui, ele ressoou, deixa o like. Mas não é sobre algoritmo, não é para me ajudar. É sobre marcar, para você mesmo, que você recebeu este chamado. É tipo cravar na linha do tempo. Eu estava aqui, eu vi isso, eu sei. E se inscreve, porque os próximos vídeos vão te guiar pelos estágios práticos do despertar. Não é só teoria, é caminho. A mônada não chama todo mundo, mas ela chamou você. Agora você decide, finge que não viu, ou vive como quem viu. Nos vemos do outro lado.